Reverendo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da comunhão eucarística, acólitos, coroinhas, leitores, internautas que reza de casa essa liturgia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Na sequência que nós ouvimos e que nós cantamos, a terceira estrofe diz assim: hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Deveríamos ouvir esse convite na madrugada. Deveria ressoar em todas as casas, em todas as famílias católicas, esse convite que a igreja nos faz. Hoje, a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Logo cedo, às 7h da manhã, o estimado Monsenhor Sebastião iniciava esse dia eucarístico, celebrando a primeira missa aqui na Igreja Matriz, acompanhado de um grupo de fiéis. Após a missa, o diácono expôs o Santíssimo Sacramento para que todos os católicos pudessem nesse dia vir celebrar, vir adorar, vir passar um momento na presença de Deus. Eu vim rezar um pouco e eu fiquei alegre, feliz de ver que essa igreja não parou. Eu chego lá. Jovens, poucas crianças, mas adultos e terceira idade, vindo para adorar Jesus. A messe tinha a obrigação de ficar 1 ou 2 a cada hora, se revezando, como aqueles que são os zeladores de Jesus na Eucaristia. Tinha uma senhora que ela fez igual Ana, lá no templo. Desde quando Jesus foi exposto no altar, que ela não saía da igreja. E eu ficava observando aquela senhora. Meio-dia, que é o horário onde todos se recolhem para o almoço, aí fica pouquíssimas pessoas. É a hora que eu desço para rezar o texto da misericórdia. E aqui estava aquela senhora, nem foi almoçar, adorando Jesus. Eu, com algumas outras pessoas, rezamos o texto da misericórdia. Depois eu fui preparar a liturgia na sacristia, e o silêncio pairava sobre essa igreja, e as pouquíssimas pessoas que aqui estavam se enchiam da graça de Deus.
Porque hoje, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja nos faz esse convite. É preciso vir ao pão vivo que dá vida. A igreja está a oferecer para nós o pão que nos dá vida. E essa vida não é só uma vida terrestre, terrena, mas é a vida eterna. E agora eu quero perguntar: onde você estava? O que você estava fazendo? Por que você se preocupou e se ocupou com outras coisas e não escutou o convite que a igreja te fez? Mas, como o discípulo da madrugada, o discípulo das últimas horas, aqui vocês se encontram. Que bom, que ainda sobrou um restinho de tempo desse dia para que vocês viessem estar com o Senhor. Pode ter certeza, Ele está alegre, Ele está muito feliz com a presença de vocês aqui. Sabe por quê? Porque o pão, que é a sua própria vida, vai te alimentar e te sustentar para a vida eterna, para essa vida que tão somente este pão descido do céu é capaz de nos dar. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, estão vivendo esse dia como se fosse um feriado? Quantas pessoas programaram um feriado prolongado, viajando até mesmo ontem à noite, e nesse momento, sabe lá o que se faz, ou o que aprontam, mas nós estamos aqui. Somos nós, caríssimos irmãos e irmãs, que seremos a salvação do mundo, porque a salvação do mundo entra na história da humanidade por meio daqueles que têm fé e se cultivam no caminho de santidade. O Senhor continua a nos chamar para vir alimentar-se do seu corpo e do seu sangue, para que por meio de nós Ele continue a santificar o mundo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos ter pressa para ir à missa, precisamos ter pressa para participar da Eucaristia, e precisamos, assim como Maria, dedicar tempo, tranquilidade para viver a missa. Conversava com o diácono, a sequência que nós cantamos foi nos apresentada pela CNBB, 5 estrofes, só 5 estrofes. E eu pedi a Patrícia, vamos cantar toda, porque a sequência canta aquilo que verdadeiramente Jesus Eucarístico faz com a humanidade, faz conosco, nos envolve, nos alimenta, nos sustenta, e vai falando em cada estrofe o que nós vivenciaremos a partir dessa comunhão com Jesus da Eucaristia. Não se pode cortar, tirar apenas uma parte para dizer que cantou a sequência. Isso é fruto, caríssimos irmãos e irmãs, dessa sociedade que nós estamos inseridos, uma sociedade que quer tudo muito veloz, a sociedade do mediatismo, e por causa disso nos impede de meditar, contemplar e aprofundar o mistério da nossa fé. Até mesmo no mistério da nossa fé, se não tomarmos cuidado, nós somos engolidos por esse sistema terrível que nos coloca todos nessa condição de escravos e não de livres. A liberdade está quando nós somos capazes de dizer por onde nós caminharemos e o que nós faremos.
A liberdade está quando nós somos capazes de escolher. Assim como Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, e Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Ela deu ouvido ao Senhor, escutou o Mestre. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esse convite continua a ser latente no coração da humanidade, pois a igreja convida a todos para vir à mesa e alimentar-se com esse pão que dá vida e celebrar em comunhão com aquele que se dá como alimento, como sustento para a nossa caminhada. Vamos agora voltar o nosso olhar para a liturgia que nós escutamos, que para nós foi proclamada. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no ano B. A liturgia da igreja, ela está dividida, a liturgia na missa, ela está dividida em ano A, B e C. Em cada ano desse, nós rezamos com um evangelista. O ano A, Mateus, o ano B, Marcos, e o ano C, Lucas, se não me falha a memória, a sequência. Mas estamos no ano B, e por isso nós escutamos o evangelho proclamado pelo nosso diácono de São Marcos. Esse ano a igreja nos convida a refletir o mistério da Eucaristia como o mistério do sacrifício, na perspectiva sacrificial. Por isso nos apresenta, da primeira leitura, no livro do Êxodo, Moisés, que apresenta para o povo as palavras do Senhor e seus decretos, e o povo responde em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disser. Após o povo escutar os ensinamentos, os decretos, a palavra de Deus, o povo responde em um só coro, em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor nos disser. No outro dia, logo cedo, dá-se continuidade a essa liturgia, e Moisés então pede a alguns jovens da tribo de Israel para que buscassem no campo os animais para serem imolados, ou seja, para serem sacrificados. Após ele ergueu um altar, após o sacrifício desses novilhos, ele tomou um pouco do sangue e aspergiu toda a assembleia, todo o povo que estava ali. E o povo então respondeu mais uma vez em alta voz, após ouvir a palavra de Deus e receber a aspersão do sangue dos animais que foram imolados. E eles então falaram a seguinte frase: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Um dia anterior, eles diziam que iria fazer tudo o que o Senhor disse. Agora, após a aspersão, que é um símbolo da purificação, a aspersão do sangue dos animais simbolizava para o povo judeu a purificação dos seus pecados, das suas faltas, e eles então, alegres, felizes de poder estar participando daquele rito de sacrifício, eles então não só prometem fazer tudo o que o Senhor disse, mas também em lhe serem
obediente. Começa então aqui a aliança de Deus, feita com o povo por meio de Moisés e pela aspersão do sangue dos animais sacrificados. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé, toda ela está fundamentada também no sacrifício, o sacrifício que nos liberta e nos salva. Por isso, quando nós ouvimos o Evangelho de São Marcos hoje, a Páscoa judaica que era celebrada, fazendo memória da passagem da escravidão do Egito para a terra prometida, no dia de imolar o cordeiro pascal, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: onde queremos que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Primeiro, se eles perguntam: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa, significa que nem Jesus e nem os discípulos tinham um lugar, tinham um endereço. Eles viviam, e aqui na compreensão teológica de hoje, nos faz lembrar que o endereço dos discípulos era Jesus. Onde está Jesus, é ali que eu devo estar. Então, não preciso de uma morada fixa, não preciso de uma casa, não preciso de uma fazenda, não preciso, sei lá de quê. O que eu preciso é estar com o Senhor. Mas, para sentar-se à mesa, para reunir e fazer a celebração, vamos encontrar um lugar. Vamos bater a porta de alguém que possa nos emprestar esse espaço, porque ali Jesus vai entrar e cear com seus discípulos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, onde Jesus está, é ali que eu devo estar. Se você for convidado para lugares, para reuniões, onde a presença de Jesus não se faz, aquele lugar você não deve ir. Para ali você não deve caminhar, porque assim como os discípulos, a referência é Jesus. O lugar por excelência onde eu devo estar é na presença do Senhor, e por isso então é tão somente com Ele que eu devo sentar à mesa para ceiar. E assim Jesus os instrui, e eles encontram um lugar para fazer a ceia, e nessa ceia, o que é que acontece? Jesus se doa, Jesus se dá como alimento para nós. Tomar isto é o meu corpo. Entregando-lhes, disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois deu graças, tomou o cálice e disse a todos: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus se oferece como sacrifício para a nossa salvação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, já estou terminando, porque temos ainda a procissão. Por isso, na carta aos Hebreus, que ainda hoje não se sabe quem escreveu essa carta, alguns dizem que foi São Paulo, pelo aspecto da escrita, mas na carta aos Hebreus, que fala muito sobre o sacerdócio, vai nos dizer hoje: irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra das mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por toda, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros, e as cinzas de novilhos espalhadas sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos,
quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Esse é o mistério da nossa fé. É isso que nós estamos celebrando nessa tarde, celebrando, caríssimos irmãos e irmãs, essa aliança que Deus fez com o seu povo, por meio do sangue, do santíssimo sangue, e do santíssimo corpo do seu Filho, para nos salvar. Por isso, quando nós recebemos Jesus no seu santíssimo corpo e sangue, nós precisamos pedir a graça de sermos purificados dessa nossa consciência das obras mortas, para que possamos então servir ao Deus vivo. A Eucaristia que nós celebramos, caríssimos irmãos e irmãs, é a atualização desse mistério, onde Deus, por meio do seu Filho Jesus, se faz presente em cada Eucaristia celebrada, e não só se faz presente, mas nos alimenta nas espécies do pão e do vinho consagrado, no seu corpo e no seu sangue. Por isso, o sacrifício que Jesus fez, uma vez por toda, a Igreja Católica Apostólica Romana atualiza ao longo do tempo em cada missa que nós celebramos. Isso aqui, caríssimos irmãos e irmãs, não é uma lembrança que nós estamos fazendo, mas é a atualização desse mistério. Após a consagração, não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo que vem para nos purificar. Por isso todo amor e zelo ao receber Jesus na Eucaristia. Por isso toda dedicação e fé para receber Jesus na Eucaristia. Por isso a igreja nos instrui e nos ensina como devemos nos aproximar da mesa do Senhor para receber o seu corpo e o seu sangue. Por isso, nessa tarde, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja está a oferecer para todos nós esse banquete que nos alimenta e que nos dá vida e vida em abundância. Todos somos convidados a participar desse banquete. Mas antes de ir ao encontro de Jesus, precisamos primeiro buscar a nossa consciência e nos perguntar: como é que eu estou? Eu preciso de quê? Para que eu me torne digno de me aproximar desta mesa que traz vida e vida em abundância. Nessa tarde, caríssimos irmãos e irmãs, em todo o mundo, nós estamos unidos àqueles que se reúnem em torno do altar, para se alimentar deste corpo e deste sangue que nos sustenta para a vida eterna. Por isso, faço um pedido só a todos vocês: ao receber Jesus na Eucaristia, ou fazer a sua comunhão espiritual nessa tarde, peça ao Senhor que lhe conceda, que nos conceda a purificação, que assim como o sangue aspergido sobre os impuros, eles ficaram purificados, que o santíssimo sangue e corpo de Cristo, ao chegar em nós, possa também purificar-nos de tudo aquilo, de todas as impurezas que nos impede de estarmos cada vez mais na presença de Deus. O Senhor nos chama nessa tarde para que nos tornemos um povo santo, um povo eleito, um povo tão somente seu, livre de todas e qualquer contaminações, porque, caríssimos irmãos e irmãs, Deus é ciumento com os seus. Ele escolhe, acolhe e protege. Por isso, se você decidiu ser de Deus, se você decidiu participar desta Eucaristia, permita então que a graça que se derrama neste altar chegue até você e que possa transformar a sua vida, purificando a sua mente,
os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca e, sobretudo, o seu coração. Jesus, hoje, nessa tarde, quer nos libertar de muitas prisões, de muitos males, de muitos pecados. Peçamos à Imaculada Conceição, a Virgem Maria, que trouxe Jesus no seu ventre, que acompanhou Jesus na sua missão e no seu ministério de anunciar o reino de Deus, que contemplou o seu corpo pregado na cruz, o seu sacrifício na cruz, que o acolheu nos braços, mas que também participou da alegria de vê-lo ressuscitado. Que ela possa interceder por nós, para que assim como ela foi perseverante em todos os estágios da vida de Jesus, que nós também sejamos perseverantes nessa comunhão com Ele, abandonando de uma vez por todas a vida de pecado, as consciências de morte, e assumimos em comunhão com Cristo uma vida nova que Ele nos dá por meio do corpo e do sangue do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre